Sim, descumpriu. Acho que a gente dá para ser curto e grosso na resposta, né? E elaborando um pouco mais, a gente pode ir no seguinte sentido. Bolsonaro tinha uma cautelar bastante longa e bastante explicativa em relação a tudo que aconteceu, a todo o histórico de malgrados que ele e a família dele estavam fazendo nos últimos dias em relação à nossa nação. E ao passo que se deu essas medidas, ele, de maneira consciente, resolveu dar entrevista. Ora, a partir do momento que ele resolve dar uma entrevista para um meio de comunicação, é óbvio que essa entrevista vai perpassar diversos outros espaços, mídia, internet ou qualquer coisa assim. Não só a gente pode ver a ideia do Bolsonaro como descumprir uma cautelar, como, mais uma vez, ele não só afrontar o Supremo Tribunal Federal, afrontar todas as instituições às quais ele precisa de alguma forma responder, como também ficar tensionando essas instituições ao qual ele se relaciona. E muito para ver até onde que elas vão, né? E o que é não só grave como perigoso, porque ao passo que toda essa cena que foi montada, principalmente agora nesses últimos dias, onde ele foi até o Congresso, mostrou a tornozeleira, fez uma gritaria, a própria entrevista após ele colocar a tornozeleira, né? Tudo isso é um circo que ele monta para buscar esse tensionamento, a fim de que uma eventual comoção popular por parte daqueles que enxergam ele como um líder salvaguardem alguma coisa dele ou qualquer coisa nesse sentido. Então, para não deixar também, não ir muito mais longe, não perder tempo com essa introdução, acho que a gente pode resumir com sim, ele descumpriu. Perfeito. Antes de passar a palavra, só fazer aqui um resumo para quem está nos assistindo e que eventualmente perdeu algum capítulo dessa história, que ela é breve, mas já bem movimentada. No dia 18, o ministro Alexandre de Moraes impôs essas restrições, essas medidas cautelares. O ex-presidente Bolsonaro é investigado, assim como o filho Eduardo, por uma suposta atuação junto ao governo dos Estados Unidos para impor uma tarifa econômica de 50% sobre os produtos do Brasil. Entre essas medidas, a proibição do uso de redes sociais, a tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar e a proibição de contato com outros investigados. No dia 21, a primeira turma do STF referenda essas medidas, né, com um voto divergente apenas. E, nesse mesmo dia, o ex-presidente Bolsonaro ele vai até o Congresso, ele dá essa entrevista que o Bernardo referiu, e ela é gravada, trechos dela são divulgados por apoiadores do ex-presidente. Ontem a defesa envia uma manifestação ao STF afirmando que não violou as medidas. Posição do Bernardo, descumpriu. Quero ouvir, Rodrigo, tua posição. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Conversas Cruzadas. Boa tarde, obrigado, é um prazer, uma honra pelo convite. É um prazer estar com um colega, é a primeira vez que a gente está debatendo aqui junto. Na minha opinião, ele não descumpriu. Até porque eu estou com a decisão aqui da cautelar, né, imposta ao Bolsonaro, e de fato tem proibição de utilização de redes sociais diretamente por intermédio ou de terceiros, o que gera um problema, porque essa cautelar ela tem um alargamento muito perigoso, porque em nenhum momento na cautelar ele proibiu o Bolsonaro de dar entrevistas, ou seja, tanto que no dia 21 ele veio de ofício novamente, né, e ainda pediu explicações, e inclusive na petição de explicação dos advogados, eles mesmos perguntam, olha, então quais são os limites dessa medida cautelar? Então, no meu entendimento, não houve um descumprimento. E o mais perigoso que eu vejo dessa medida cautelar, claro, a gente tem, assim como criminalista, diversos perfis de réus, né?
Tem uns que têm cautelar e ficam em casa, não saem, enfim. Depende do perfil do réu. No caso do Bolsonaro, aqui, como não tinha uma determinação, eu estou com aberto aqui, ó, são 4 medidas cautelares e a última diz proibição, exclusão de redes, só que o perigo vem agora, diretamente ou intermédio de terceiros, ou seja, é uma censura prévia que o próprio ministro Alexandre de Moraes está fazendo, inclusive com a imprensa, porque no momento que eu tenho uma entrevista gravada de 2, 3, 4, 5 anos atrás com o Bolsonaro e eu posto nas redes sociais, ou a RBS, ou qualquer outra fonte de televisão, a gaúcha, quer dizer então que todos nós estamos descumprindo essa cautelar? E se ele sai na rua, como ele pode, das 6 da manhã até as 19 horas, se ele vai num bar tomar um café, com certeza, como falou o colega, muito bem dito, ele não deixa de ter, ele teve quase 50 milhões de votos. E aqui eu também quero deixar registrado que eu estou sendo extremamente técnico, não tem um lado político, assim, não tem essa... infelizmente, eu não tenho nenhuma pessoa aqui no Brasil que eu acredito que seja um líder de fato, mas olhando o lado técnico, essa cautelar dele, ela é muito esticada. Isso, para mim, mais uma vez, gera o que eu sempre falo, uma insegurança jurídica no país. Tanto que, nos embargos e na manifestação dos advogados do Bolsonaro, eles perguntam aqui, ó, no final. Eles chegam a perguntar no final, jogaram para cima do Alexandre de Moraes perguntando para eles. E eu concordo, de fato, com a manifestação que eles perguntaram. Do exposto e prestados esclarecimentos, em que eles negam que ele descumpriu essa medida. Por Vossa Excelência, requer sejam conhecidos e acolhidos presentes embargos de declaração. Agora, a fim de esclarecer a extensão da medida cautelar ora imposta ao embargante, especialmente nos termos dos questionamentos supra, permitindo-se, assim, o pleno cumprimento da ordem judicial. Ou seja, isso aí, ele não deixou específico que ele não poderia dar entrevista. Tanto que o Bolsonaro mudou. Hoje, ele chegando na sede do PL, onde ele vai, claro que vão fotografar, vão querer filmar, e ele fazia assim com a mão, dizendo, eu não posso falar, eu não posso dar entrevista. Ou seja, então, ficou uma lacuna nessa medida cautelar.